Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o diácono Claudino Machado, mais uma vez trazendo a vós uma live acerca de assuntos bíblicos, e esta nós anunciamos propositadamente porque nós tivemos a decretação pelo governo do estado do toque de recolher e de lockdown, que alcança também a nossa cidade, Luiz Eduardo Magalhães, alcança todo o estado da Bahia e agora alcança o oeste, alcança também Luiz Eduardo Magalhães. E desde ontem à noite que várias pessoas têm feito contato comigo, pastores, pastoras, obreiros, dirigentes de congregação. Já hoje pela manhã algumas pessoas fizeram contato comigo querendo alguma orientação, saber como agir. Empresários também, alguns clientes nossos. Haja vista, nós temos um escritório de advocacia na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E eu, desde cedo, já anunciei que faria esta live com o título Congregar a tempo e fora de tempo. Cumprimento todos com a paz do Senhor e vamos abrir a Bíblia na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 2. 2 Timóteo 4 e 2. Diz assim: que pregues, vou ler o versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Conjuro-te que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Nós temos aqui então a orientação de Paulo de que nós devemos pregar. Missionária Márcia Vieira, estamos já trazendo alguma resposta naquele sentido que a senhora nos pediu. Nós temos que pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Por esse motivo, coloquei o título da live, Congregar a tempo e fora de tempo. Infelizmente, nós registramos que o congregar não está sendo nem a tempo, nem a fora de tempo. Poucos irmãos têm congregado. A pandemia foi um motivo que justificou muita gente não ir congregar, muita gente não ir à igreja, muita gente não participar das escolas bíblicas dominicais. Nós lamentamos isto, mas esta live tem o objetivo de dizer para os irmãos que nós estamos numa constante batalha espiritual. Veja aí a nossa live sobre batalha na dimensão espiritual. Romário Genuíno, presbítero, Deus abençoe. Veja aí a nossa live sobre batalha na dimensão espiritual. E você perceberá que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados, contra as potestades. Esta é a nossa luta, é a luta da igreja. E perceba que, dentre outras coisas, Laércio Araújo, como é que tá? Tudo bem? Laércio é meu irmão por procuração, esse rapaz aí, viu? Perceba que, dentre outras coisas, nós somos cidadãos dos céus e cidadãos da terra. Sendo cidadão dos céus, na terra nós somos embaixadores dos céus, pelo menos assim deveria ser. E neste contexto, o excelentíssimo senhor governador do estado da Bahia, o senhor Rui Costa, publicou o decreto, ou expediu o decreto número 20.254, de 25 de fevereiro de 2021, onde instituiu em todo o território do estado da Bahia as restrições indicadas como medidas de enfrentamento do novo coronavírus causador do Covid-19 e de outras providências. Aqui está o decreto que foi emitido pelo governador do estado. E neste decreto, o objetivo do governo do estado, pastor Issan Sarrori, paz do Senhor, o objetivo do governo do estado é criar medidas para combater o vírus que se alastra tão fortemente, que muitas pessoas estão padecendo, muitas pessoas estão morrendo, os hospitais estão cheios, os leitos já não estão mais dando conta. E hoje, conversando com a colega, a doutora Gisele Siqueira, ela dizia, não é fácil para uma administração pública não ter caminhos para resolver o problema da saúde pública. Não é fácil. Por esse motivo, o governador do estado tomou a iniciativa de proibir que algumas coisas dessa natureza acontecessem. Excelente. Muito bem, irmã Márcia, vamos à frente. Só que nós entendemos a situação, somos cidadãos da terra, conforme já disse, a lei está determinada, e diante de qualquer coisa eu gostaria de dizer para os irmãos que onde não há lei,
não há transgressão. Prestem bastante atenção, escutem a live até o final para que entendam a orientação jurídica e a orientação teológica que nós passaremos. Onde não há lei, não há transgressão. A questão, a dúvida de muita gente é: vou poder congregar? Eu vou poder congregar? Pois bem, infelizmente o governador decretou e aguarda também que alguma posição seja tomada pelo governo municipal. O governo municipal poderá tomar algumas outras restrições, poderá determinar que tais atividades aconteçam, tais não aconteçam, até porque para o governador a igreja, o culto não faz parte das atividades essenciais. E se você bem prestar atenção, para uma administração pública, um culto de uma igreja não é essencial. Se você bem prestar atenção, então precisa se olhar à luz da administração do governador e precisa depois olhar à luz também do que faz a igreja, pois a atividade da igreja é essencial. Hoje pela manhã o pastor Ivan já mandou para vários irmãos de uma vereadora que fez questão de criar um projeto de lei onde decretou que a igreja fosse tida como atividade essencial. E os vereadores de Luiz Eduardo Magalhães devem se ater a este ponto. A igreja ela faz um trabalho que muita gente não faz. A igreja ela prega Jesus Cristo e Jesus Cristo ele liberta o homem do vício, liberta o homem das drogas, da prostituição e tudo mais. E aquele que entra na igreja ele muda de vida, se transformando cidadãos, pais de família, dando um resultado para a sociedade. Sendo assim, nesta ótica, neste prisma, a igreja é uma instituição essencial, é uma atividade essencial. É tanto que a igreja, em muitos casos, ela tem os reconhecimentos de sua utilidade pública, pois recebem títulos de utilidade pública, e eu sou exemplo, eu sei de exemplos disso, pois há igrejas na cidade que pela sua atividade, pelas suas associações, elas foram tidas como de utilidade pública, logo é essencial. Mas o governo do estado, com prisma na administração, entendeu que não, e a discussão não é neste fim. Eu não vim trazer este parâmetro no momento. Eu quero dizer para os irmãos que, como cidadãos da terra, nós precisamos nos submeter às leis da terra, e aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Preste atenção. Está decretado que de determinada hora de hoje, sexta-feira, até determinada hora de segunda-feira pela manhã, não deverá haver reuniões públicas. Estas reuniões não deverão acontecer. As igrejas não deverão realizar culto, as escolas dominicais não deverão ser realizadas no domingo pela manhã, e quando chega no final do mês nós sabemos que já existem as santas ceias das igrejas, existem as reuniões de membros, reuniões de obreiro, sabemos que tem os ensaios, sabemos que tem o ciclo de orações, e neste final de semana não poderá acontecer na Bahia, porque haverá lockdown e haverá também o toque de recolher. É um negócio muito complicado isso aí. Porém, nós temos aí Romanos capítulo 4, versículo 15, que diz que onde não há lei, não há transgressão. Os irmãos não tirem conclusão precipitadas do que eu estou dizendo. Preste atenção primeiro. Eu estou tentando dar uma orientação teológica e jurídica. Preste atenção. Onde não há lei, não há transgressão. E a lei ela dá os parâmetros, a lei ela dá o limite. Nós cidadãos podemos fazer tudo que a lei não proíba. A lei não proibiu, nós podemos fazer. E aí os irmãos precisam se ater a isso. Romanos capítulo 4, versículo 15. Se há lei, há transgressão. E se há transgressão, ainda na carta aos Romanos, nós temos no capítulo 13, o versículo 1, que diz que devemos respeitar as autoridades, pois elas provêm de Deus. As autoridades provêm de Deus. Enquanto os pastores tomam decisão para um grupo de irmãos, a autoridade ela toma decisão para um estado inteiro. Preste atenção nesse detalhe. Então a autoridade provém de Deus, e não há autoridade que ali esteja se não tenha sido constituída por Deus. Quando nós chegamos no versículo 2 do mesmo capítulo 13, nós vamos ter que quem não respeita a autoridade sofre a pena. Irmãos, preste atenção. Tem um decreto. Esse decreto deverá ser cumprido. Para ele não ser cumprido, ele tem que ser revogado. Então, se alguém quer não cumprir o decreto, entre hoje com uma medida, junto ao Ministério Público, entre com o mandado de segurança hoje e adquira uma liminar, um provimento favorável hoje. Aí, se você adquirir o provimento favorável, você poderá agir normalmente. Se você não entrar com a medida, se não tiver um provimento favorável, você vai ter que cumprir o decreto.
Se o governo municipal fizer um decreto especificando cada caso, o governo municipal pode fazer isso, aí nós vamos seguir o decreto do governo municipal, porque o próprio decreto estadual, ele diz que o município poderá tomar alguma iniciativa neste sentido também. O governo do estado vê amplo, vê de longe, o governo municipal vê de perto, vê estrito. Então vamos aguardar o que vai acontecer, mas por enquanto este aqui tem toda a eficácia, tem todo o poder e deve ser cumprido, até porque a força ostensiva do Estado, leia-se Polícia Militar, leia-se Corpo de Bombeiro Militar, leia-se Polícia Civil, todos eles estarão a serviço do cumprimento deste decreto dado pelo governo do Estado. Ainda hoje pela manhã eu vi no jornal que lá na capital teve um rapaz que perdeu um ônibus e estava com o seu carrinho, é o que diz a notícia, estava com seu carrinho de produtos ali que ele vendia, e a polícia chegou e aquele rapaz acabou sendo preso. E em alguns casos corre o risco da pessoa ser presa por desacato à autoridade. Hoje pela manhã, dando uma orientação para alguém, eu falei algo, mas na sequência, aliás, falei ontem à noite, só que na sequência, hoje pela manhã, o jornal em cadeia estadual falou do decreto, e uma vez que a pessoa tomou ciência do decreto, não tem como dizer que não sabe, apesar de que o decreto é publicado no Diário Oficial. Sendo assim, nós temos uma lei para cumprir, que é imposta por uma autoridade. Sendo assim, nós somos cidadãos do céu, temos uma lei para cumprir, que é imposta por uma autoridade e que, se não cumprir, poderá pagar a pena. Romanos 13, versículo de número 2. De mais a mais, os irmãos devem lembrar que a igreja existe porque o Estado autoriza que a igreja existe. A igreja não existe independente do Estado. Prestem bastante atenção. Existe uma legislação que beneficia a igreja com o que diz respeito a impostos. Existe uma legislação que fiscaliza a igreja. Tanto que o CNPJ que os irmãos têm é um CNPJ que primeiro ele vai autorizado pelo Estado, e os irmãos precisam pegar aquele CNPJ, aquele comprovante de endereço, levar no poder público municipal, para que o poder público municipal registre lá que naquele endereço terá uma igreja. Há um respeito do Estado para a igreja, o Estado é laico, não pode interferir na forma de culto, cada um tem a sua forma de culto, mas é o Estado quem detém esse poder. Eu digo isso para que os irmãos se atentem que nós estamos numa grande batalha espiritual, e esta batalha espiritual, ela se abrangerá. Observe, há um ano e pouco atrás, ninguém tinha noção de que estaríamos usando máscara. Eu estou sozinho aqui no meu ambiente, aqui está a minha máscara. Há um ano e pouco atrás, ninguém tinha noção de que estaria usando máscara. Hoje, máscara para nós faz parte do contexto. Há um ano e pouco atrás, ninguém imaginaria que viria um decreto onde a igreja seria tida como não de utilidade essencial e muito menos determinasse que a igreja não realizasse culto durante um período. Observem os irmãos que isto chegou e nós somos obrigados a reconhecer que isto vai acontecer. Aquela dinâmica de que importa obedecer a Deus mais do que os homens, ela está válida, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas dentro do seu contexto. Diante disso, eu chamo a atenção dos irmãos para alguns exemplos bíblicos de como resolver esta querela. Alguns exemplos bíblicos de como nós resolvemos o problema do culto A sem nós infringirmos a regra municipal, e é o que temos para o momento. Lembra aos irmãos que depois do arrebatamento da igreja, aqueles que ficarem não sofrerão somente um simples problema de não realização de um culto por causa de um decreto. Não vão poder realmente realizar o culto, e até o próprio documento não vai poder ser utilizado, porque o Estado dominará sobre isto. E eu preciso que os irmãos se atentem, e eu vejo isso como um alerta para que aqueles que não congregam passem a congregar, passem a buscar a presença de Deus. E observe o que eu percebi quando eu comecei a analisar esse texto. Se você prestar atenção, quando o povo saiu do Egito, nós passamos a dar exemplos agora, o Senhor disse que a Páscoa fosse realizada em famílias. As famílias deveriam sacrificar o cordeiro, as famílias deveriam assar o cordeiro inteiro e deveriam chamar uma outra família se o cordeiro fosse grande demais para aquela família. Família reunida assando o cordeiro, família reunida comemorando a Páscoa, aquela libertação lá do Egito. É o primeiro exemplo que eu te dou. Deveria ter naquela família um sacerdote, entenda sacerdote aqui.
bem recente não, perdão, há cerca de 3 anos, eu dei um estudo na Igreja Avivamento da Fé, Deus abençoe o pastor Eduardo Yamashita, Deus abençoe o pastor Edilson, sobre sacerdote do lar. Nós precisamos que nos nossos lares tenha sacerdote. Nós precisamos que nos nossos lares tenham homens e mulheres de Deus que destinem a família a cultuar ao Senhor, a realizar o culto em casa. É isto que eu aprendo quando eu leio esta orientação lá da Páscoa, de que todos deveriam sacrificar o cordeiro e comer o assado em casa junto com a família. Você precisa ter na tua casa um altar de adoração a Deus. Nós precisamos congregar, mas quando vem um decreto que diz que não dá para congregar, que a igreja não é utilidade essencial, que me traz outras ideias no sentido espiritual deste contexto, eu sou obrigado a lembrar que eu posso ser um sacerdote no meu lar, eu posso congregar na minha casa, eu posso sacrificar o meu cordeiro na minha casa, eu preciso de um altar na minha casa. Não um altar como Mica, que tinha um levita, um sacerdote particular seu, mas eu preciso de um altar de adoração a Deus, um local de culto, eu preciso cultuar na minha casa. Você lembra do culto doméstico que antigamente se fazia? Eu recordo o pastor Antônio Raimundo, o novo convertido, um abraço ao pastor Antônio Raimundo, aos meninos, onde de manhã só se tomava o café da manhã depois que realizasse o culto. Cantava-se um hino, lia-se um texto bíblico, explicava o texto bíblico, fazia uma oração, todo mundo comia e todo mundo ia tocar a vida. Está faltando este altar, pastor Lucas Silva, Deus abençoe, Pai do Senhor. Está faltando este altar nos nossos lares. Primeiro, lá na saída do Egito, no Êxodo, com a comemoração da Páscoa. Segundo, lembram quando o pessoal foi levado para o cativeiro babilônico? Uma medida política que acabou com a tribo, que já tinha sido, a nação de Israel tinha sido acabada já pelos assírios, temos uma live sobre isso também, e agora acabou, mudou o governo de lugar, tomou a posse, Nozelino Brito, Pai do Senhor, Deus abençoe, tomou a posse do poder político de Jerusalém, dos judeus. Lá no cativeiro babilônico eles também não podiam ir ao culto, eles não tinham condição de ir ao culto, era impossível ir ao culto, porque o culto seria realizado lá em Jerusalém, milhares de quilômetros de distância. Mas lá no cativeiro babilônico eles aprenderam a congregar em pequenos grupos, e quando retornaram do cativeiro estabeleceram as sinagogas que existiam nos dias de Cristo, pequenos grupos. Tanto é que as sinagogas ficavam no máximo de 500 metros uma da outra, porque um judeu não caminhava mais de caminho de um sábado, no sábado, 1 quilômetro. Então era 500 metros para ir, 500 metros para voltar. Sinagogas. Você recorda quando os irmãos começaram a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, que estavam todos juntos no partir do pão, na comunhão, e toda alma havia temor? Sabe onde é que era realizado aquele trabalho ali? Não era no templo não, porque eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos e não poderiam ir ao templo não. Eles reuniam-se de casa em casa. Eu recordo quando Pedro foi preso, que o anjo soltou Pedro saiu e foi em direção à casa da mãe de João Marcos, e os irmãos estavam orando lá, pedindo vitória a Deus lá, pelo que o Estado fez com Pedro. Nós estamos fazendo isso? Eu digo nós, igreja, nós estamos fazendo isso? Porque tem um decreto a ser cumprido. Nós precisamos nos atemorizar, ou nós não vamos realizar culto? Será que nós vamos decretar aí um feriado? Alguém pregou agora recentemente, meu pastor pregou agora recentemente, 3 dias sem Jesus, naquele episódio que Jesus foi para o Bar Mitzvah, e sua família retornando para Galileia, perdeu Jesus no meio da multidão, e 3 dias depois a família foi encontrar Jesus no templo. Se nós somos o templo, será que nós vamos passar 3 dias sem Jesus nesse templo? Será que nós vamos passar 3 dias sem congregar? Será que nós vamos fazer isso? A igreja primitiva não aceitou isso, a perseguição era grande, os irmãos morreram a fio da espada, Tiago, o maior, morreu naqueles dias, e assim foi registrado de vários outros homens que morreram, mas a igreja não deixou de congregar, a igreja estava todos juntos no partir do pão, na comunhão, na oração, e o texto ainda diz, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar, reunidos. Quando Pedro foi à casa de Cornélio, eles estavam no templo ou na casa? Na casa de Cornélio. Quando Pedro foi a Cornélio, estava na casa de Cornélio. Desta forma, irmãos, nós temos ainda o exemplo do período posterior a patrística, os pais da igreja, 3º, 4º, 5º século ali por diante, quando os irmãos que eram perseguidos pela Inquisição, que eram perseguidos pelo Império Romano, congregavam nas catacumbas
escondidos. Os irmãos tinham marcas nas paredes para dizer onde era o culto hoje em tal lugar, o culto hoje em tal lugar. Eu vejo com isso aí que o fechamento de um templo é a abertura de 10, 15, 20 locais de realização de cultos. Ora, um culto realizado no templo, quem dirige o culto é um pastor, quem fica na porta é um porteiro, quem prega é um pregador, quem canta é 1, 2, 3 pessoas. Mas o culto realizado em casa poderá ter dezenas de dirigentes, dezenas de pregadores, dezenas de porteiros e centenas de irmãos participando do culto, dando testemunho, contando o que Jesus fez na sua vida, cantando louvores, e aí por diante. Perceba os exemplos que a própria Bíblia está nos dando. E aí, para nós encerrarmos esta live, eu digo para os irmãos que nós temos 2 coisas que nos auxiliam neste momento. Não dá para realizar o culto, não dá para... Se realizar o culto e a polícia chegar, você está enrolado. Não é distanciamento de 1 metro, não é 50 pessoas reunidas, não vai ter culto. A porta da igreja não vai abrir para fazer reuniões, não vai abrir, preste atenção. Só que a tua casa não está proibida, não. O primeiro local, a primeira solução é a tua casa. Você pode realizar um culto na sua casa. Você pode chamar o seu vizinho e fazer um culto na tua casa. Com todo o respeito lá, a pandemia, usando a máscara, aquela coisa toda, mas você vai poder congregar. Por isso que nós lemos o texto, nós temos o título, congregar a tempo e fora de tempo. Se não está congregando a tempo, vem o problema, vem a dificuldade, vem a pandemia, vem o decreto, e aí agora entra em fora de tempo e agora é hora de você congregar. E a segunda coisa, que a primeira é que a tua casa não está proibida, a segunda coisa é que nós temos a rede social, irmãos. Eu estou comunicando convosco via rede social. Eu não sei onde é que está nesse momento fisicamente o presbítero, o evangelista Marco Mariano. Eu não sei onde é que está nesse momento o pastor Issan. Eu não sei onde é que está nesse momento o pastor Lucas. Eu não sei onde é que eles estão fisicamente. Mas eu estou me comunicando com todos vocês e eles estão me acompanhando a live aqui nesse momento. Logo nós temos a rede social, que dá para o pastor fazer uma videoconferência, dá para os irmãos entrar na rede social, todo mundo na sua casa, sentado no seu sofá, durante aquele período do culto, glorificando o nome de Jesus e assim por diante. E eu encerro para dizer que certas medidas vêm para que nós despertemos. A qualquer momento o nosso Senhor voltará. Oxalá que nós sejamos arrebatados e iremos morar com o Senhor lá na eternidade. Nos encontraremos com Ele nos ares. Mas aqueles que ficarem amargarão não somente um decreto desta natureza, mas amargarão toda a fúria do anticristo que estará agindo neste momento para tirar a vida daqueles que ficaram por não terem sido arrebatados. Sendo assim, eu digo para os irmãos mais uma vez que devemos congregar a tempo e fora de tempo. E fiquemos alerta a qualquer decreto que seja expedido pelo governo municipal que poderá especificar o assunto e de repente daí, como em Luiz Eduardo Magalhães, o nosso prefeito se declara evangélico, ele poderá ter alguma coisa que no contexto dos cultos evangélicos das igrejas minimize a situação. Mas enquanto não, está valendo o decreto municipal e você terá que cumprir com essas salvaguardas. Amém? Lembre que a mesma mão que autoriza o alvará da igreja é a mesma mão que o tira. Mas nós temos algo que muito importante, que foi o Senhor que nos deu, que é a capacidade de congregarmos sem precisarmos também estarmos naquele endereço. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Este vídeo vai para o YouTube.